Depois da morte de Augusto, Roma acreditava ter entrado em uma era de ouro. Mas, sobre a superfície da paz, as sombras do poder começavam a se mover. O trono de Augusto passava para Tibério, o general silencioso, o homem que nunca quis governar. Ele comandava com disciplina, mas também com medo. O Senado o temia, o povo o desconhecia. E quando o poder se tornou pesado demais, Tibério buscou refúgio nas ilhas de Capri, cercado por guardas, espiões e silêncio. Lá, o poder se transformou em paranoia. A cada noite, novos nomes eram riscados das listas de confiança. Traições, execuções, torturas. Roma respirava medo. E quando Tibério finalmente morreu, a cidade suspirou alívio. Mas o que viria depois tornaria o medo uma lembrança distante. O jovem Calígula subiu ao trono. Carismático, belo, amado como um deus. Nos primeiros meses, governou com generosidade e espetáculo. Mas logo a máscara caiu. O homem que prometia a glória mergulhou na insanidade. Mandou executar aliados, humilhar senadores e transformar o palácio em um teatro de loucura. Nomeou o seu cavalo cônsul. Ergueu templos para si mesmo e declarou guerra ao mar, ordenando que os soldados atacassem as ondas. Roma assistia atônita. Os deuses pareciam ter abandonado a cidade. A loucura havia tomado o trono do maior império do mundo. Até que a loucura ultrapassou o medo. Em uma manhã de inverno, a guarda pretoriana se voltou contra ele. Calígula foi assassinado dentro do próprio palácio. E Roma, mais uma vez, ficou sem rumo. Entre o caos e o vazio, um novo nome surgiu: Cláudio. Tio de Calígula, homem tímido, estudioso, que poucos levavam a sério. Mas, sob a aparência frágil, escondia um estrategista. Cláudio reorganizou o império, fortaleceu fronteiras e trouxe estabilidade. Roma voltou a florescer. Mas dentro do palácio, o veneno ainda corria. Intrigas, conspirações e ambição. E no centro de tudo, uma mulher, Agripina. Sedutora, inteligente e impiedosa. Ela convenceu Cláudio a adotar seu filho, Nero. E quando o imperador morreu, talvez envenenado, o garoto subiu ao trono. Nero cresceu cercado de arte, luxo e bajulação. Ele se via como poeta, ator, músico, um artista em trono de mármore. Nos primeiros anos, governou com equilíbrio, aconselhado por sábios como o Sêneca. Mas o poder é uma chama que devora quem o segura. Logo, o artista se perdeu no personagem, e o imperador se transformou em monstro. Perseguia inimigos imaginários, mandava matar amigos reais. Nem a própria mãe escapou de sua fúria. Agripina foi assassinada sob ordens do filho, e Roma compreendeu que o sangue divino dos Césares havia se tornado maldição. Na noite mais quente do verão, Roma começou a queimar. As chamas subiram pelos telhados, consumindo templos, casas e palácios. Milhares morreram. E enquanto o fogo engolia a cidade, Nero observava de longe. Diziam que ele cantava enquanto Roma ardia. Se era verdade ou lenda, pouco importava. O povo precisava de um culpado. E Nero o encontrou: os cristãos. Um pequeno grupo de fiéis, seguidores de Cristo, foi acusado de incendiar Roma. Começou uma das mais cruéis perseguições da história. Homens e mulheres foram queimados vivos, lançados às feras, crucificados. Mas o fogo não apagou a fé. Ele a espalhou. Enquanto Nero tentava reconstruir a cidade à sua imagem, erguendo palácios dourados e uma estátua colossal de si mesmo, o Colosso de Nero, o império desmoronava por dentro. As legiões se revoltavam. Os senadores conspiravam. O povo o odiava.
E quando o Senado o declarou inimigo de Roma, o deus se tornou fugitivo. Nero fugiu, abandonado até pelos guardas, sozinho, sujo, escondido numa vila simples, sem trono, sem amigos, sem império. Ali, o homem que se dizia divino encarou o seu fim. Sem coragem de morrer sozinho, pediu ajuda a um servo, e suas últimas palavras ecoaram como ironia do destino: "Que artista morre comigo?" Com sua morte, o sangue dos Césares se extinguiu, mas Roma permaneceu, sem deuses, sem heróis, apenas homens. O império mergulhou em caos. 4 imperadores se sucederam em um único ano: Galba, Otto, Vitélio, nomes apagados pela poeira do tempo. Mas um deles ergueria Roma novamente: Vespasiano, um homem vindo das legiões, não dos palácios. Prático, disciplinado e implacável. Ele trouxe estabilidade, restaurou a confiança e devolveu à cidade sua grandeza. Sob seu comando, ergueu-se o monumento que definiria Roma para sempre: o Coliseu, o Anfiteatro Flávio, símbolo da glória e da brutalidade romana. Ali o império celebrava sua força e sua sede de sangue. Após sua morte, seu filho Tito herdou o trono, um homem justo, nobre, querido pelo povo. Mas o destino não poupa os virtuosos. Durante seu reinado, Roma enfrentou tragédias que testaram até os deuses. Primeiro, o Vesúvio destruiu Pompeia. Depois, a peste assolou a capital. E, por fim, o fogo voltou. Tito lutou até o último dia para salvar seu povo. Dizem que chorou ao ver as ruínas. Um imperador que amou Roma mais do que a si mesmo. Morreu jovem, e com ele a esperança de uma era justa. Seu irmão, Domiciano, herdou o trono e reacendeu o medo. O novo imperador via conspiração em todos os cantos, criou uma rede de espionagem, punições e terror. Mas mesmo sob a tirania, Roma prosperava. O ouro fluía, as fronteiras se expandiam e o império parecia imortal. Mas Roma vivia o seu maior paradoxo: glória e medo, força e decadência, ordem e opressão. Domiciano acreditava ser um novo Augusto, mas terminou como todos os tiranos, traído pelos próprios homens. Com sua morte, chegava ao fim a dinastia Flávia. Roma havia sobrevivido a loucos, gênios e deuses, e ainda acreditava em sua eternidade. O império seguiria crescendo, mas também apodrecendo por dentro. Porque Roma havia vencido a loucura, mas não o tempo. O tempo é o inimigo que nenhum império pode conquistar. E enquanto o sol nascia sobre o mármore, o eco dos deuses ainda ressoava entre as colunas. A cidade eterna seguia viva, bela, cruel e indestrutível. Mas nas sombras, algo novo começava a nascer. Uma ideia silenciosa, uma fé proibida, uma crença que desafiava imperadores e deuses. Nas vielas da cidade, enquanto o povo dormia, pequenos grupos se reuniam em segredo. Não vestiam togas nem coroas, não buscavam ouro nem glória, apenas esperança. Lá, entre velas e orações sussurradas, uma nova chama se acendia, invisível, mas eterna. E essa chama logo se tornaria incêndio. Um fogo que não queimava templos, mas corações. Enquanto Roma erguia arenas para celebrar o sangue, esses homens e mulheres falavam de perdão, amor e vida eterna. E sem perceber, o império mais poderoso da Terra caminhava para o maior confronto de sua história. Não contra um exército, mas contra uma ideia. O império que acreditava ser eterno, logo descobriria que o verdadeiro poder não mora nas coroas, mas nas cruzes. No próximo episódio de Ecos da História, o sangue e a cruz, Roma contra o cristianismo.